Olá pessoal, tudo bem? Sou Rodrigo Falcão. O vídeo de hoje eu vou falar sobre a influência dos torcedores, das cobranças externas de torcedores de futebol, baseado numa matéria que eu colaborei com o jornal Estado de São Paulo. Será que cobranças de torcedores a jogadores de futebol têm efeito? Cobranças que eu digo, cobranças externas, por exemplo, cobranças em locais públicos, seja num bar, seja num shopping, seja em algum local em que esse atleta tiver no seu dia de folga. Será que esse tipo de cobrança tem algum efeito, repercute de alguma maneira na parte emocional dos atletas? Em que sentido eu digo isso? Eu creio que o torcedor, qualquer torcedor, tem o direito de dentro do estádio, nas arquibancadas, cobrar o seu atleta. Não é saudável para ninguém esse tipo de cobrança fora do seu ambiente de trabalho. Qualquer fanatismo é perigoso, seja o fanatismo religioso, o fanatismo político e até o fanatismo esportivo. Eu acredito que esses torcedores que cobram os atletas em qualquer âmbito, eles acham que vão ter uma influência positiva nesses atletas dentro de campo, nos treinos, nas competições, nos jogos. E o que a gente percebe é o contrário. Vejo isso como um tipo de coerção. O que isso quer dizer? A coerção não tem implicações positivas. Ela vai ter implicações muito negativas. Então, provavelmente, esse atleta que foi pressionado ou que foi intimidado, por exemplo, numa balada que ele frequentou, numa festa em que ele estava, esse tipo de comportamento vai fazer com que o atleta fique mais ansioso, mais agitado, com mais medo de errar, mais pressionado para que acerte, enfim. Isso vai diminuir a concentração dele nos treinos, vai diminuir a concentração dele nos jogos. Isso não vai ajudar de maneira nenhuma. Eu estou querendo dizer aqui que não é que os atletas têm que ter uma vida desregrada, que não tem que se cuidar, que não tem que cuidar da saúde, nesse momento aí que a gente está vivendo de pandemia, que eles não têm que ficar em casa, não é isso que eu estou falando. O atleta necessita do corpo dele para exercer sua função, para exercer seu trabalho. E não é o torcedor comum ou organizado que tem que colocar isso na cabeça do atleta, não é? Esse tipo de consciência não deve partir do torcedor. Deve partir dos seus dirigentes, do seu diretor, do seu treinador. Na minha concepção, cabe com certeza a crítica dentro do estádio, dentro do ginásio, cabe todo tipo de manifestação dentro da competição para atletas adultos. Eu acho que só não cabe o desrespeito, o racismo, essas coisas que a gente sabe que não cabe em lugar algum, né? Inclusive no futebol, em nenhum esporte. E fora de campo, são pessoas. Tem muitos exemplos aí no futebol, em outros esportes, de atletas que tinham uma carreira promissora aí pela frente, que foram criticados, principalmente quando estavam iniciando, e que não deram conta disso, e que infelizmente ficaram pelo caminho, infelizmente não suportaram esse tipo de pressão externa. Quero deixar claro que eu não sou contra a torcida, não sou contra a torcida organizada, muito pelo contrário. Eu acho que as torcidas têm um papel importante, têm um papel cultural e social muito importante no nosso país. Nesse momento aí que a gente está vivendo de pandemia, as torcidas organizadas puderam contribuir, por exemplo, com pessoas em vulnerabilidade. Fizeram, às vezes, a vez do poder público. Então a gente viu exemplos em todo o Brasil de torcidas organizadas distribuindo alimentos, distribuindo máscara, distribuindo álcool gel. Então isso é algo louvável, isso é algo bacana. Tivemos recentemente aqui em São Paulo manifestações pró-democracia que foram organizadas por algumas torcidas de diferentes clubes. Bom, isso é interessante para a gente perceber que as torcidas organizadas não têm só um lado, né? Às vezes fica explícito o lado violento, o lado das brigas, os lados da rivalidade, esse lado ruim. Eu já presenciei em vários esportes que eu pude trabalhar ao longo aí da minha carreira. Às vezes jogos de crianças, né, com 12 ou 13 anos e sendo totalmente desrespeitadas
por pais ou por pessoas que estavam na torcida, sendo xingadas. Esse tipo de comportamento não vai ajudar na formação desse atleta, desse jovem atleta. Ao contrário, ele vai inibir uma série de coisas que poderiam ser positivas. Tudo bem que eu acho que isso para algumas pessoas pode ser natural, mas eu não acho que por ser natural ou por ser comum que deveria ser a regra. Ao contrário, o papel das torcidas tem que ser outro, o papel dos pais que estão ali na torcida tem que ser outro, tem que ser de incentivar, tem que ser de aplaudir, tem que ser de estar junto, seja na vitória, seja na derrota. Eu não acho conveniente um atleta de 12 anos, né, que não dá nem para chamar de atleta ainda, que está em formação inclusive psicológica, biológica, ser xingado de tudo que é nome, né, ser agredido fora de campo, porque isso é uma agressão verbal. Errar um pênalti, por exemplo, uma cesta, um lance livre, e ser vaiado de uma forma absurda, né? Já vi isso em esportes chamados de elite também. Eu já presenciei em jogos de tênis de jovens também, nessa faixa etária aí de adolescentes, né? Brigas fora da quadra, entre pais. Geralmente os torneios de tênis, na base, eles não têm um árbitro fixo, né? O árbitro fica em rotatividade. Os atletas, eles mesmos têm que marcar os pontos, etc. Eu já vi pais se estapearem fora de quadra, né, causarem um transtorno pro torneio, e os atletas dentro da quadra conseguirem lidar com o jogo de uma maneira tranquila. É óbvio que eles ficaram envergonhados com aquilo que os adultos estavam fazendo naquele momento. Então, nesse caso específico, os próprios jovens atletas solicitaram aos árbitros que seus pais pudessem sair da arquibancada para que eles pudessem continuar o jogo entre eles. Tem que aprender a torcer. Não dá pra gente achar que para torcer vale tudo, vale todo tipo de xingamento, todo tipo de ofensa. Isso não ajuda o atleta, isso é ruim, isso é um mau exemplo. Aqui no Brasil a gente tem a mania de achar que todo tipo de torcida tem que ser como a do futebol. Então já pude presenciar momentos bem desagradáveis de torcedores, principalmente na minha carreira com atletas de base. Já pude presenciar brigas em arquibancadas, já pude presenciar discussões acaloradas, já pude presenciar xingamentos de pais para outros filhos e os pais estavam presentes e acabaram brigando. Já pude presenciar invasão de ginásio por parte de pais que não gostaram de arbitragem, né? Xingamentos de técnicos, briga de técnicos fora do local. Enfim, é algo muito desagradável que não ensina a nada aos nossos jovens atletas, né? Que só reforça essa cultura da opressão, essa cultura da coerção e da intimidação que a gente vê hoje, por exemplo, com os atletas de futebol adulto, que é um assunto bem complexo, bem polêmico, mas eu quis trazer isso aqui para vocês, para a gente pensar. Vou deixar abaixo aí na descrição do vídeo essa matéria que eu colaborei com o Estado de São Paulo e também uma matéria do meu blog, um texto do meu blog que eu fiz sobre torcidas que já tem alguns anos. Gostou do conteúdo? Curta, compartilha, um abraço e até a próxima.